Oi, quero conversar com vocês hoje sobre o medo. Quando eu pensei na palavra medo, logo me veio a passagem da Bíblia, onde fala que Jesus anda por cima do mar. Eu vou ler aqui para vocês. Depois de alimentar 5.000 pessoas, Jesus foi a uma montanha para orar. Seus discípulos pegaram um barco e cruzaram o mar da Galileia. Ao cair da noite, o vento começou a soprar e as ondas ficaram agitadas e bem altas. Os discípulos sentiram medo quando o barco estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mateus 14. Aplicando esse texto para a nossa vida, muitas vezes nós estamos em um mar agitado ou alguma situação nos leva a estar em um barco. Já navegou em um barco pequeno dentro de um mar agitado, sabe como é ficar nas mãos de Deus. Pois vamos comparar a uma pessoa que não sabe nadar. Ela sente segura com os pés no chão, por exemplo. Quando ela vai na praia, uma pessoa que não sabe nadar, ela tem segurança quando ela está com o pé na areia. Na medida que ela vai avançando dentro do mar aberto, ela vai andando e vai criando coragem para avançar pouco a pouco aquele medo que ela tem. Mas ela certamente não irá muito longe, porque o medo impede dela a avançar. Então, primeiramente, para ela poder avançar a um mar mais profundo, ou saber, ou ir mais além, ela vai ter que primeiramente aprender a nadar. Os discípulos, eles sabiam nadar, e eu escrevi assim: Pedro era pescador, e o mar era o seu sustento. Mas mesmo assim, diante daquela situação, eles temeram a morte. O mais interessante aqui é que os discípulos se encontraram, como diz aquele ditado, entre a espada, entre a espada, a cruz e a espada. Porque se eles pulassem do barco, certamente eles morreriam, porque a Bíblia fala que o vento era contrário e o mar, as ondas eram muito violentas, então eles não sobreviveriam. Então a única chance que eles tinham de sobrevivência era ficar dentro do barco. E eu ainda escrevi assim que o barco era a única chance de todos sobreviverem. Naquele caso, o mar era talvez sentença de morte para alguns se eles pulassem do barco. E a única chance seria lutar contra o vento contrário, para a sobrevivência de todos e não apenas de alguns. Então a nossa vida é como se fosse o barco. Às vezes, dentro do nosso casamento, com os nossos filhos ou no nosso trabalho, o mar se agita, o vento fica ao contrário, a nossa situação, pessoas se levantam contra você. Mas assim como os discípulos não pularam do barco, não pule do barco, ou seja, não desista. A Bíblia diz que os discípulos fizeram de tudo, lutaram com todas as suas forças, usaram a sua inteligência racional, a sua experiência de estar no mar por muito tempo. Pedro era pescador. E eles não desistiram de estar dentro do barco. Eles lutaram contra as ondas violentas e eles lutaram também contra o vento contrário. E o mais interessante é que Jesus estava em outro cenário. A Bíblia narra que Jesus estava orando. E vem dizer assim: tarde da noite, Jesus foi até onde os discípulos estavam. Ele foi andando sobre as águas até chegar ao barco. E ainda diz assim: Jesus estava orando e o barco estava longe da sua presença. Pegaram isso? Jesus estava longe do barco e o barco se agitou. Quando eu li esse versículo, logo veio na minha mente: será que algumas coisas da nossa vida não se levantam, não se agitam, porque Jesus está longe
Jesus está longe do barco, estamos longe da presença dele. Isso me fez refletir sobre essa situação, que algumas coisas que acontecem na nossa vida é simplesmente para nos aproximarmos mais de Deus, buscarmos a presença dele e chamar ele para o barco de nossas vidas. E ainda vem dizer assim a Bíblia: os discípulos o viram andando sobre as águas e ficaram com medo. Pensaram que fosse um fantasma. Jesus chamou-os dizendo: sou eu, não temas. Pedro também quis andar sobre as águas. Então Jesus disse a Pedro que fosse ao seu encontro. Vejamos bem. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas na direção do Salvador, de Jesus. Com o vento estava soprando muito forte, Pedro ficou com medo. Ele começou a afundar e gritou para que Jesus o salvasse. E aqui eu quero que vocês meditem junto comigo. Pedro sabia ou não sabia nadar? Ele começou a afundar, ele não sabia nadar. Por que ele não nadou? Porque o medo paralisou ele, mesmo ele sabendo nadar. E assim, algumas situações que acontecem na nossa vida, mesmo a gente sabendo agir dentro daquela situação, o medo irá nos paralisar se a gente não tiver a coragem necessária para romper com o medo. O medo paralisa e te faz afundar. Segundo o dicionário, coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa a ausência do medo, e sim a ação apesar deste. A Bíblia relata que o amor de Deus lança fora todo medo. Ai, gente, quando eu paro para pensar nisso, eu escrevi algo que eu quero ler aqui para vocês. Quando você aprende a nadar no amor de Deus, você tira os pés da areia e começa a nadar em lugares mais profundos. Que Jesus hoje possa nos aproximar do amor dele, porque ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber. Que hoje possamos mergulhar nesse amor de Deus, porque a palavra diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Quanto mais você avança no reino, quando mais você mergulha nesse amor, mais o medo vai embora e você rompe barreiras, você enfrenta dificuldades, porque você não enfrenta mais sozinho, você tem a certeza que Jesus está no seu barco. E eu quero ainda dizer que Jesus, ele te dá a força necessária para romper barreiras e chegar para o outro lado, assim como os discípulos conseguiram chegar na cidade de Genezaré, assim também nós conseguiremos atravessar esse mar agitado e vamos cantar a vitória do outro lado. E o mais interessante é quando Pedro e Jesus subiram para o barco, o vento se acalma. Isso é maravilhoso, porque isso me dá certeza que Jesus estando no meu barco, Jesus estando no barco da sua vida, esse mar agitado irá se acalmar em nome de Jesus. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida e dizer, assim como Jesus disse para os discípulos, não temas, tem de bom ânimo, que às vezes a luta quer nos paralisar, o medo quer nos paralisar, quer fazer nos afundar igual Pedro afundou diante do medo. Mas em nome de Jesus, tende bom ânimo, se anima. Sou eu, Jesus, e eu estou no barco da sua vida. Esse barco não irá afundar. Em nome de Jesus, amém. Still have faith? Faith hasn't been my problem. I gave up everything to follow you. He's not But you're done healing until total strangers. it's good. Why do you think I allow Hello, trials? peace. I don't Hello, know. joy. They prove Hello,